Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio, Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. Chegamos ao final do ano de 2025 e hoje estamos com o nosso último episódio do ano. Depois de 12 meses, trazendo espiritualidade com diversos convidados, diversos assuntos, chegamos ao nosso último episódio do ano. Então, o nosso muito obrigado a você que vem nos acompanhando, obrigado aos nossos parceiros, a quem já se inscreveu no canal, o pessoal que já faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras, e para você que está chegando agora, por favor, apenas um único clique e você já estará inscrito em nosso canal. E você, Michele Vale, como vai na expectativa aí do nosso último episódio do ano? Eu, só para variar, tô maravilhosa, né, Renato Leandro? Isso Só aí, para não perder o costume. Tudo lindo aí? tudo certo. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um episódio de espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Um episódio que foi marcado às pressas, mas que fez muito sentido. Vamos de dobradinha. Isso nunca aconteceu no canal, né? Gravamos a semana passada, foi ao ar o episódio sobre o xamanismo com a Mayla, que foi incrível. E não podíamos deixar de lado as práticas para o final do ano, né? Exatamente, veio bem a calhar, né? Você faz alguma prática no final do ano, Renato Leandro? A gente faz aí, na verdade, as práticas, de encerramento de ciclo, início de um novo ciclo, né? As práticas que a gente aprende, culturalmente a fazer, porque a data, ela nos leva a pensar isso, né? Porque, na verdade, encerra-se um ciclo e se inicia outro. Muitas tradições religiosas aí falam a respeito da mudança interior, do ano novo interior, né? Mas a gente sabe que existe uma simbologia muito forte na passagem, que os números têm força e que o período de transformação, de mudança, ele inspira muito as pessoas. Então a gente percebe, por exemplo, o clima de Natal, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco mais atentas, né, à espiritualidade, os ambientes ficam um pouco mais suaves. Então, por trás dessa simbologia, tem a mudança de ciclos, né? Então, é sempre importante a gente entrar em contato, né, com essas práticas, né, de mudança de ciclo, né? O que eu cheguei mais perto do episódio de hoje, do tema do episódio de hoje, foi usar branco no final do ano, pular as ondinhas do mar, guardar as sementes de romã na carteira. Ai, a pessoa já Semente de romã está lá, né? a semente está lá na carteira, vai fazer um ano. Faz um ano que a semente está lá, né? Esqueci da semente aqui. Exatamente. Comer a bendita lentilha. Nossa, Renato Leandro, você não faz nada disso, não? Não, isso é o que eu falei para você. Essas são as práticas que todo mundo aí realiza culturalmente. Que todo mundo realiza. E eu tenho mais uma. Esse ano eu vou inovar. Você falando de alguma coisa específica, né? Não, esse ano eu vou inovar porque eu já preparei o meu banho de boldo. Ah, é? Já preparei. Vou limpar. Vou limpar. Então, se você gosta de tudo isso, e se você quer entrar bem o ano de 2023, né? Como diria a convidada, limpos e harmonizados. Tá certo. Limpos e harmonizados, esse episódio é para você. Então é com muita ansiedade, alegria, que eu convido para a nossa bancada virtual. Quem não vai ter tambor hoje, Renato Leandro? A facilitadora xamânica, treinadora comportamental, Mayla Moresco. Seja muito bem-vinda. Excelente dia, Renato e Michele. Uma alegria estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho mais, né, dessas práticas, desses saberes ancestrais.
para trazer para nós aí um novo olhar para esse novo ciclo que chega. Chegando aí 2026, né? Já está pertinho aí, né? Batendo a porta. Nós fizemos o episódio, né, Maila, onde a gente entendeu um pouco a respeito do xamanismo. Você comentou sobre a história do xamanismo, sobre as práticas, sobre o uso dos elementos, que, inclusive, você comentou, olha, a gente poderia até fazer um episódio para falar da importância dos elementos, que é uma profundidade por trás de cada elemento. Então, a gente ficou muito feliz de ter essa oportunidade, de fazer agora, nessa mudança, né, de ciclo. Estamos terminando o ano de 2025, vai iniciar-se o ano de 2026. E, é claro, existem coisas que a gente quer levar para 2026, mas existem algumas coisas que a gente quer que fique em 2025. Nós não queremos levar para 2026. Então, muitas vezes a gente pensa, como que eu posso fazer essa separação, como é que eu posso fazer uma limpeza energética, e então a gente gostaria de conversar com você a respeito dos elementos da natureza, que são fundamentais no trabalho do xamanismo, e do uso que você faz desses elementos que podem estar e devem estar presentes, né, na residência das pessoas, no universo das pessoas, e aprender um pouquinho mais, né, sobre o xamanismo. Então, eu acho que, na verdade, é uma mistura, né, desses pontos, né, os elementos, essa limpeza energética e um pouquinho mais do aprendizado, né, do xamanismo, né? Então, é com você. Então, vamos lá. O xamanismo, então, é uma prática, a mais antiga prática ancestral de cura, através dos elementos da natureza, né? Dos saberes ancestrais. O xamanismo, ele é uma jornada de consciência. Eu trago muito para essa visão contemporânea que a gente vive, né? Que a gente pode viver o xamanismo de qualquer lugar que a gente está. Não precisa viver na floresta, né? A gente traz o xamanismo especialmente no nosso coração. Essas práticas ancestrais, elas vêm de um lindo legado, né, cultural, que a gente honra muito. Eu trago bastante a visão dos povos do norte, que são os xamãs, Lakotas, Cherokees e afins, e também algumas sabedorias que vêm dos povos originários aqui, que a gente convive nas nossas práticas, estudos, né, também. O xamanismo, ele é um conjunto de práticas, então, de curas, que vem trazer uma nova consciência. Como eu me percebo como ser integrante da natureza, como eu integro todo esse self, né, que habita em mim, entendendo os meus corpo emocional, mental, espiritual, e a gente vai trabalhando isso, trazendo sempre essa sabedoria às forças dos elementos. Então, falar sobre limpeza energética xamânica, eu sempre trago junto também a proteção e a harmonização. Porque quando a gente limpa muitas vezes ali fragmentos que são bons e que estão acoplados no nosso campo, que vem por uma ressonância. Então, a importância da gente harmonizar e da gente manter isso na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso lar, nos objetos, né? Acreditando que tudo é energia. Então, o xamanismo não é uma religião, mas ele traz a crença, né, que a verdadeira magia está dentro de cada um. Então, é esse lugar que a gente busca de se conectar em presença com o nosso estado atual de vida. Então, o passado e o futuro, eles fazem parte e estão integrados no mesmo momento que a gente vive, porque a gente pode revisitar momentos de passado e também criar imagens de futuro. Mas a verdadeira vida acontece na presença. Então, o xamanismo, ele traz a gente para essa realidade, para essa verdade. Você falou aí a respeito de uma palavra, né? Você falou, a gente pode trabalhar, fazer essa limpeza energética, mas é importante a harmonia, termos uma vida harmônica. Quando você fala nesse aspecto, ele é amplo, né? Porque ele não é apenas nas nossas relações sociais, mas também com a natureza, é isso? Isso. Com todas as formas de vida, né, Renato? Porque
a gente honra os animais, as plantas. As plantas, elas são doadoras universais, elas nos dão tudo delas, né? E quando a gente fala, assim, no xamanismo, Mitakuye Oyasin, que significa por todas as nossas relações, é justamente isso, são todas as formas de vida. Então, as relações que a gente tem no convívio humano, é onde a gente socializa, é onde a gente aprende a nossa evolução, né? Os nossos desafios, os nossos crescimentos. A gente, quando se integra a esse olhar que todos somos um, e que todos somos irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Que as diferenças elas fazem parte porque todos somos únicos, feitos à imagem e semelhança e cada um com sua individualidade, seus talentos, seus dons. E quando a gente fala de harmonizar as relações, reverenciar muito, a gente diz no xamanismo, o sagrado ponto de vista do outro. Então, eu sempre trago assim o não julgamento, né? Também não a expectativa, porque a expectativa que a gente projeta no outro é algo que a gente está em nós tentando controlar, que seja que o outro faça. Mas nós não temos esse lugar de criar uma expectativa, porque pode vir uma frustração. Então, quando a gente entende que tem o sagrado ponto de vista do outro, o que me incomoda no outro é que eu preciso trabalhar em mim, né? E isso vai harmonizando. Quando a gente tem essa consciência, a gente vai respeitando e trazendo esse lugar também de paz no nosso coração. Eu percebo muitas vezes, assim, nas nossas relações, nas nossas interações, que somos influenciados, né? As pessoas nos influenciam, o visível e o invisível nos influenciam. E existe também, Maila, a questão de você entrar num ambiente e sentir uma coisa diferente. Então, na prática xamânica, é possível também você limpar e harmonizar os ambientes, não somente as pessoas que ali habitam? Sim, você pode harmonizar ambientes, trazer esse lugar de ponto de equilíbrio, né? De paz, mas é importante saber que você pode harmonizar o seu ambiente. Você não pode entrar no espaço do outro sem permissão. Mas o que você pode fazer quando você acessa o espaço de outro, por exemplo, eu vou precisar ir para algum lugar. Então, eu vou trabalhar em mim um campo de proteção para que nada entre e nada saia, para que fique comigo o que é meu, que eu deixe naquele lugar que é aquele lugar. Então, depois também eu vou trazer a técnica de como usar a força dos animais para se vestir, né, com proteção de algum arquétipo animal, amuletos que você pode estar usando aqui no bolso, guardado, né? Fazer um banho de erva antes de você ir, um banho de ervas quando você volta. Então, por exemplo, eu posso fazer o que é no meu espaço sagrado. Agora, o que é no espaço do outro, a gente pode, eu como facilitadora e trabalho com isso, eu faço limpezas energéticas à distância, em ambientes, pessoas, objetos, mas sempre com a permissão e com um recurso que traz a identidade daquela pessoa, daquele lugar. Então, a gente nunca pode entrar no campo energético de outra pessoa sem a permissão. O que significa essa limpeza? O que muda essa limpeza e essa harmonização para quem está começando, por exemplo? A gente vai começar um ano diferente, um ano novo. Né? Nós estamos entrando para uma nova jornada. E uma nova jornada realmente começando como se fosse do zero, por se tratar do número 1. Né? Estamos encerrando o número 9. O que não gerou frutos aí a gente tem que, né, desapegar, né, Renato Leandro? A gente é tão apegado, né? Falar, mas esse daqui eu quero tanto. Mas não deu nada, não gerou nada. Nenhum fruto, enfim. Quais os benefícios que essa limpeza nos traz para que se inicie esse ano? O que tem de benefício? Bem, a limpeza energética xamânica, ela é um processo que visa purificar e harmonizar as energias de uma pessoa, espaço, objeto, seguindo as práticas, então, que a gente vai trazer através dos elementos.
Mas, olhando por esse aspecto que a gente está finalizando um ciclo, né? Eu não sou muito expert em numerologia, sempre faço a minha, tem uma pessoa que me auxilia muito com isso, com esses saberes, mas busquei me aprofundar a cada momento que a gente está girando a roda, né? A gente vai se aprofundando o que está acontecendo aí nesse campo numerológico, também astral, energético, para trazer de orientação para os alunos e para a própria vida. 2025 fecha um ciclo que começou em 2017. Então, eu vou trazer um pouquinho do aspecto que não é especificamente xamânico, né? O xamanismo a gente não lida com essas partes de números, agrega-se por ser universal e faz parte de todo um contexto, né? Mas, por exemplo, a semente que você lançou em 2017, que foi o ano 1, o 1 ele nunca vem sozinho. Na verdade, é 9 que ascende para 10. Na soma de 10, né, 1 com o 0, resulta 1. O 1, ele vem acompanhado do número 0. O 0, ele é o todo, ele é o infinitas possibilidades, ele abre campos ali de movimento. O 1 é um estágio de recomeço, de movimento, de início. Então, se você entender que o que você colheu durante esses últimos 9 anos, até chegar agora aqui, 2025, o que você colheu, tudo isso, foi o que você estava vibrando em 2017. O universo, ele não entende muitas vezes manifestação. Ele entende vibração, energia, campo, ressonância. Se você agora plantar uma semente nova para esse novo ciclo, o que você, nos próximos 9 meses, que ainda nem tem bem 9 meses, é um ciclo energético aí, que vem agora. Então, o que você intencionar, semear e mudar a sua mentalidade, as suas crenças, os seus padrões, é o que você vai ter a colheita, é o que você vai viver e vai colher lá no final de 2034, ascendendo de novo. Então, é um ciclo de mais 9 anos. Se as pessoas buscarem um pouquinho do autoconhecimento entendendo isso, né? O que eu não quero levar mais para o próximo ciclo? Isso se fala muito, assim, de crença. Crença, padrão. Então, não adianta eu querer manifestar prosperidade e eu não vibrar na prosperidade, eu vibrar na escassez, eu vibrar no medo, na falta de coragem de avançar. Então, esse novo ano, ele vai trazer muitas transformações, em aspectos até surpreendentes. Por quê? Porque o planeta, ele ascendeu para uma nova consciência. E o que é essa nova consciência? Existem 9 níveis de consciência. Então, se a gente estudar um pouquinho sobre os 9 níveis de consciência, né, a gente se percebe em cada um desses degraus. E aí, quando você entende que você atrai para a sua vida, para as suas relações, para a sua realidade, aquilo que você está vibrando. Então, se você sempre está procurando ficar pronta, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso aprender mais alguma coisa para colocar em prática um projeto. Você está vibrando no quê? Na insegurança, no medo, na falta. Sempre falta algo para estar inteiro, sempre falta algo para estar completo. E a vida vai passando. Então, esse convite agora, aproveitando que, nossa, existem muitas informações aí, tem de tudo. Hoje, facilidade de acesso, que 9 anos atrás não era tão fácil assim acesso que a gente tem hoje, né? E se a gente procurar entender o que realmente eu preciso desapegar, deixar ir, para minha vida fluir, para minha roda girar, para que as coisas cheguem para mim por ressonância, com facilidade, com fluidez. Porque muitas vezes a gente intenciona, né, Michele, como você comentou, quis fazer muitas coisas, planejei muitas coisas e não aconteceu. Porque muitas vezes você não está preparado para que isso chegue para você, você não está nesse nível de consciência para lidar e dar conta. Tudo chega para nós no aspecto de que, entendo eu, que se chegou para mim é porque eu vou saber lidar com essa situação. Eu preciso avançar, evoluir, aprender algo que vai me fazer com que eu tenha essa sabedoria de passar para o próximo passo, de passar para o próximo nível, né? Então, muitas vezes, o que não chega para nós é porque não era para ser nesse momento. Porque a gente está apegado e ficcionado nisso. Quando eu mando aquela onda, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, a onda ela vai colapsar. Você não dá espaço para que o universo faça o movimento de conectar as pessoas, de conectar os ambientes, as situações, os recursos que precisam chegar para você.
Então, muitas vezes você precisa aprender algo ou desapegar de algo. Muitas vezes a nossa mochila, o nosso copo está muito cheio e não tem espaço para que chegue aquilo que a gente quer. Então, não é sobre ter, é sobre ser. O convite agora para esse novo ciclo que acende, né? É um convite para o ser. Ser quem eu vim para ser. Ser, estar em presença com a minha realidade. É olhar para a minha vida real, entendendo que eu preciso buscar um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Isso é consciência. Então, a gente fala que a gente não traz essa coisa da religiosidade, né? Porque religião é religar. Então, a minha crença é o que vai definir a minha vibração. A minha crença é que vai fazer com que chegue para mim o que precisa chegar para que eu possa viver e ser o que eu vim para ser. Bom, Então, não tem muitas vezes a ver com merecimento, e sim com preparo, né? Porque muitas vezes as pessoas também caem naquela pegadinha de que eu não mereço. E não tem a ver com merecimento, né? Tem a ver de estar preparada para que aquilo chegue, estar vibrando para que aquilo aconteça. É uma Então, maturidade. o merecimento, ele vem, sim, muitos dizem, né, eu não tenho merecimento para isso. Aí quando você diz que você não tem o merecimento, é como se você estivesse se colocando num lugar de escassez. Então, assim, merecer, todos merecemos. Só que muitas vezes as pessoas acreditam que elas precisam ter permissão para ter. Se nós estamos nesse plano e vivendo esse mundo, a gente já tem permissão. Então, o que está bloqueando o meu fluxo para chegar? Então, muitas vezes a pessoa pensa que prosperidade e tal está relacionado só a dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia, ele é uma frequência. Ele vai chegar na sua vida quando você abre espaço para que ele chegue. A saúde é uma consequência também e é um recurso que está aí, porque se você cuida da sua saúde, se você cuida do seu tempo sagrado, o que entra primeiro pela sua mente é o que vai mudar o seu corpo. Pra você ter uma ideia, onde começa o xamanismo na nossa casa? Vocês fazem ideia de onde começa o xamanismo na nossa casa? Na cozinha, né? cozinha? Na cozinha. Você que está ouvindo, eu te pergunto, você sabia que o xamanismo começa dentro da cozinha da sua casa? O que vem da terra? O alimento? O que vem da natureza? A nutrição? Abre sua geladeira, abre suas gavetas, olha o que tem aí dentro. Você está embalando, tá desembalando mais ou está descascando mais? Por que na cozinha? O que você alimenta, o que você nutre o seu corpo, fala muito sobre a sua vibração. Então, assim, a gente tem muitos recursos hoje, né? Hoje de ter uma alimentação leve, saudável, equilibrada, que faz com que a gente tenha maior longevidade. Então, isso é viver a espiritualidade. A espiritualidade, ela começa dentro do nosso templo, da nossa casa. Como eu vou querer fazer uma limpeza energética no meu espaço, na minha vida, se eu não faço um detox no meu corpo? Então, essa é a principal consciência que a gente tem que ter. O que eu estou me nutrindo para que a minha energia vibre de forma a ter essa ressonância. É, o que muito você está falando interessante. Eu jamais. Então, Eu só para. jamais. Ai, desculpa, vai. Não, tranquilo. É que eu estava pensando aqui que ela comentou, e a Maila falou a respeito dessa completude. A gente está falando de espiritualidade, mas o corpo, ele também é importante nesse processo. Então, a harmonização do corpo físico, ela é importante, porque aí você tem essa completude. Tudo bem, está cuidando do espírito, mas tem que cuidar do corpo também, porque ele é um instrumento, né, para esse processo. Era só isso que eu queria comentar. Não, e só para completar isso, que eu acho muito. Jamais eu ia dizer cozinha, tá, Maila? Jamais. Depois que você fala, aí faz todo sentido. E aí, não só os alimentos, não só a nutrição, mas as nossas relações, né? Muita coisa acontece na cozinha, porque a gente se reúne para cozinhar junto,
maridos, filhos, ali que acontecem muitas interações. Então, vai além do alimento também, né? Sim, e veja que quando você está cozinhando, tá? Você, por exemplo, você vai comer num restaurante. Como está o estado de humor, de espírito daquela pessoa que está preparando o alimento? A energia que vai para o alimento. Quando você está na sua cozinha, você está fazendo algo assim, ai, que saco, todo dia tem que fazer comida, meu Deus, né? Ou se você está ali assim, né? Honrando aquele alimento, muitas vezes quem, quem é reikiano faz o reiki na comida, né? Traz um ambiente assim sempre limpo, sempre arrumado, sentar-se à mesa, olhar isso como sagrado. Então, assim, ó, olha a relação que é o corpo físico com o elemento da terra. O elemento da terra, ele traz a cura do corpo físico, através do reino também mineral, que são os cristais que representam os ossos da terra e que representam também a nossa estrutura. Quando a gente honra o nosso corpo físico e esse elemento da terra, a gente está convidando a prosperidade material chegar na nossa vida. Então, com corpo saudável, com saúde, eu tenho energia vital, eu tenho energia de avanço, energia de movimento, presença para que eu possa trabalhar, prosperar, transbordar, me conectar com as pessoas, ter relacionamentos saudáveis. Se eu estou com dor, se eu estou sem energia, como que eu vou sair para me relacionar com as pessoas? Como eu vou doar aquilo que eu não tenho? Então, percebe que o alimento ele está relacionado muito com a nossa estrutura corpo-templo. E a terra, o elemento da terra, é o que traz a nutrição. Então, quando a gente fala assim dos alimentos através das plantas, né, do reino vegetal, que a gente se alimenta ali, muitos no xamanismo trazem muito forte a parte vegana, outros vegetarianos, outros integram as duas energias. Está tudo certo, é um livre-arbítrio, uma escolha de cada um. Mas a planta, os alimentos que vêm através ali dos legumes, né, dos vegetais, enfim, das frutas, ela traz a energia do centro da Terra, que se nutre ali com os minerais, com tudo que está ali na Terra, né? E ela traz a energia do Sol, então ela recebe e ela se integra com todos os nutrientes que a gente precisa. Cada estação do ano, quando a gente fala da roda medicinal de cura, né? Entendendo como a roda gira dentro do ciclo de um ano das 4 estações, por exemplo, quando a gente está no outono, trazendo essa força da energia da terra, do corpo físico, falando um pouquinho já desse elemento, né? A gente percebe que no outono, que é a próxima estação que vem agora, depois do verão, que o verão é trabalhar as águas. Então, debaixo da terra, tudo está sendo nutrido em abundância, porque durante o dia faz um calorão, sol, e à noite geralmente chove. Então, é o elemento das águas do verão, porque geralmente todos os dias quase tem essa chuvinha de verão que vem para hidratar. A gente deve se alimentar ali no período do outono com o que está debaixo da terra. Cenoura, beterraba, batata, inhame, tudo que está debaixo da terra. Tem os nutrientes e as vitaminas que a gente precisa para ter uma boa imunidade para quando chega o inverno. E daí já é semente, já é outra coisa. Então, assim, quando a gente entende sobre isso, a gente diz que o xamanismo começa dentro da nossa cozinha, na nossa casa. E é o nosso espaço sagrado. Então, quanto mais eu cuidar do meu corpo físico, melhor a minha vibração energética. Assim, ó, é como matemática. Não tem como a pessoa viver só num campo espiritual ou achando que está vindo só demanda, quando na verdade você não está cuidando do que é essencial. A raiz, a base, a origem, né? Então, é sobre isso. Eu já fiquei feliz, porque aqui eu já vou para a cozinha, coloco uma musiquinha, eu danço, dou risada, acho divertido. Não é não? Então estou no caminho certo. Já gostei, Maila, já gostei. E sem contar, né, Michele, só fazendo um link para completar, não é só sobre alimentação.
é Sim. sobre estrutura e movimento. Então, a gente precisa trabalhar também atividade física. Completar, né? Ixi. Renato Leandro fala de atividade física, Renato Leandro fica quietinho. Quietinho. É que eu não faço muito, né? Então, mas não, eu entendo, eu acho importante fazer. Porque você bem colocou a questão do corpo, né? O corpo, ele também é uma ferramenta, um templo, né? Então, quando você manifesta o espírito, é através do corpo. Senão não estaríamos aqui no corpo físico, né? Então, há essa importância. Agora, eu gostaria que você mostrasse para a gente, Maila, como que funciona o processo da limpeza energética. A gente está vendo aí que você está com vários elementos aí do Todo um lado, altar cor, montado aí, tá? maravilhoso. Então, eu gostaria que você mostrasse para a gente como que é feito o processo da limpeza energética xamânica. Certo. Começando então pela Terra, né? Nós estávamos falando da Terra. Quando a gente traz essa força da Terra, a gente pode trabalhar a limpeza energética através dos cristais, das pedras, né, das rochas. E como instrumento, a gente traz o tambor. O tambor ele é um instrumento que ele traz a energia vibracional da Terra, que é o toque, né, do coração da Mãe Terra. Ele é o cavalo que nos liga ao mundo espiritual. Então, a gente pode, para quem já tem as práticas xamânicas e já tem algum instrumento de poder, pode estar utilizando um tambor, que vai batendo, vai frequenciando essa energia e vai limpando o campo vibracional, tanto seu quanto do ambiente. E os cristais que a gente tem, eu gosto muito de trabalhar a selenita, né? Que ela é uma pedra que ela limpa todas as outras pedras, ela trabalha a purificação, ela trabalha o campo vital, e ela é uma pedra que ela é feita de sal, né? Não é bem um. E a gente pode ter sempre conosco uma pedra. E também eu gosto muito de trazer ela menor, assim, debaixo do travesseiro, ao lado da cabeceira da cama. Ela trabalha muito o nosso campo mental, que é onde entra todas essas informações, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, dos ambientes, né? Então, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, abre canal de energia, tanto para aspecto positivo quanto energias densas. Então, no reino mineral, a gente sempre pode ter perto de nós uma pedra. Eu gosto muito da ametista, que é a minha pedra de poder. Então, eu tenho uma sempre do lado da minha cabeceira da cama, ancorando meus altares. Quando você quiser trazer, você pode trazer uma pedra para o seu ambiente, uma pedra mais escura na entrada da sua casa, que pode ser uma pedra vulcânica, uma obsidiana negra, como essa daqui, que ela é uma pedra vulcânica, que é da lava do vulcão. Tem a turmalina negra, também ela é semelhante à ametista, a selenita, ela é uma pedra que ela é uma turmalina negra, tem a ônix. Então, pedras escuras trabalham muito a retenção da energia. Então, sempre que você trabalha com algum elemental, você precisa dar um comando, você precisa fazer intenção. Tudo no xamanismo é intencional e é tipo ritualístico, né? Então, você vai honrar o espírito, né? Desse cristal, dessa pedra, e você vai pedir para que ela sirva como uma guardiã te auxiliando toda a energia que quer entrar ali, por exemplo, se vem uma pessoa nessa casa, que fique com a pessoa que é dela e que fique lá fora o que não é dela. Que seja muito bem-vindo, sempre ancorando de uma forma de linguagem positiva. Eu gosto muito de trazer a linguagem positiva, né? Então, assim, eu vou dar um comando para que ela faça o que é bom, o que é bem e que proteja o meu ambiente, que nada chegue até mim. As pedras escuras, quando você usa ela no corpo, é indicado que não se use por muito tempo. Tem a vassourinha de bruxa também, que é uma pedra semelhante à turmalina negra, que as pessoas usam aqui no colar, ou brinco, né? Então, assim, eu sempre aprendi e faço uso de pedras escuras mais da cintura para baixo. Então, você pode ter uma pedrinha
de turmalina negra para trabalhar a proteção no seu campo. Coloca no bolso, aqui no meu braço, ó, eu uso a ágata, que é de proteção, a olho de tigre, que é contra inveja, muitas coisas assim. Então, aqui o braço, geralmente, ele tá para baixo, né? Então, a gente entende isso. Se você usar, use para alguma situação, mas não use por muito tempo aqui no seu cardíaco pedras escuras. Então, todo cristal, ele traz uma frequência energética. Então, só de você ter o contato com o cristal no seu corpo, que aqui nós temos pontos receptivos, que toda hora estão em contato, né? Nosso centro de energia, você já trabalha uma limpeza e também uma harmonização. Então, se você se conectar com um cristal, alguma coisa assim, alguma pedra, procure saber qual é a propriedade energética. Muitas vezes a pessoa pesquisa ali, o significado do quartzo rosa. Ele vai te dar o que é o quartzo rosa, de onde vem, tal, tal. Mas procure pesquisar sobre significado energético e espiritual daquela pedra. Então, é uma forma de você trabalhar a limpeza e a purificação. Algumas trabalham limpeza, outras trabalham harmonização, outras trabalham proteção. Então, para o que eu me conecto? Cada signo tem uma pedra correspondente ao seu signo. E aí, por aí vai. Você fala signo, o signo astrológico. Astrológico. Uhum. Então, por exemplo, no meu caso, meu signo é Libra. Libra é signo do ar. E aí eu Aí tenho tem, que... Ah, aí tem uma tabela ali, né, de signos que tem agora de cabeça, assim, eu não lembro cada pedra, né? Mas, assim, que é muita informação. Aqui no meu guia tem algumas não, informações. tranquilo. Mas, assim, sabe, Renato, isso é autoconhecimento, sabe? E você vai ver assim, nossa, sempre gostei dessa pedra. Mas é aquela coisa, se você quiser fazer uma jornada xamânica, né? Ó, como eu falei aquele dia, uma viagem xamânica para encontrar a sua pedra de poder dentro do reino mineral, eu te convido a vivenciar comigo uma viagem xamânica. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa pedra de poder, ela não está relacionada ao nosso signo astrológico, ela não está relacionada a muitos fatores que tem por aí dessas tabelas, né? Ao orixá também, cada orixá tem uma pedra, entrando um pouquinho nesse aspecto, mas assim, tá ligado aos nossos dons e talentos. Então, muitas vezes, assim, quando eu descobri que a ametista, na jornada xamânica que eu fiz, né, na minha formação multiplicadora, que o professor Léo Artesi fez a jornada xamânica e que se apresentou a ametista, disse, nossa, essa pedra sempre me chamou a atenção, e ela fala muito sobre a transmutação, sobre a espiritualidade, e eu já trazia comigo essa coisa da limpeza energética. Então, nossa, eu sempre uso na limpeza energética a cor lilás. Ó, tanto que a nossa velhinha aqui que está ancorando essa energia de hoje, né? É lilás, a chama de Saint Germain, né? A chama violeta. Trago muito na formação, ali no curso que eu aplico, é um ritual com a Kuan-Yin, que é da compaixão. Então, aquela coisa assim, tudo vai conectando. Aí, quando você acessa a informação, faz todo sentido, porque já está dentro de você. Então, todas essas forças já estão dentro de nós, né? A verdadeira magia está no nosso coração. E como que eu entendo e me conecto com essa limpeza energética através dos cristais, né? Eu realmente entendendo um pouquinho a propriedade dele, porque eu vou estar conversando na mesma linguagem, eu vou estar intencionando, eu vou estar frequenciando essa consciência. Eu vou estar entrando nesse aspecto e convidando este guardião sagrado a habitar o meu espaço e o meu corpo. E, por exemplo, quando você adquire uma pedra, né? Um cristal, você pode ter encontrado na natureza. Meu fone sempre vai cair. Você vai estar encontrando na natureza. Ou você ganhou de presente de alguém. Aquilo ali, você ganhou de presente. Você comprou. Como que eu faço para tirar essas energias, limpeza de objeto? Então, nós já vamos entrar no aspecto de limpeza de objeto.
Eu vou falar um pouquinho de cada elemento e como que faz. Então, eu estou trazendo agora da terra com o reino mineral. Porque às vezes a pessoa não tem todos os recursos, mas ela tem, né? Então, você vai pegar, vai passar na água corrente, vai intencionar que aquilo ali seja limpo, purificado, que passa a ser seu aliado de poder, um guardião no seu espaço sagrado, para que você possa, com a sua energia, eu acordo e desperto, né? Então, eu gosto muito de trazer uma prática assim, coloca na mão. Isso para qualquer objeto que você vai adquirir, como um amuleto ou coisa assim. Eu gosto muito de trazer, né? De convidar para entrar na minha vida. O poder que está em mim, acorda e desperta. O poder que está em você. E você dá um sopro de vida. Então, o nosso sopro de vida, aquele sopro que a gente apaga a nossa vela de aniversário com o pedido, ele é muito sagrado, o nosso sopro de vida. Então, a gente acorda e desperta o poder que há e convida a entrar na nossa vida, como um guardião, a intenção que você quiser trazer. Então, essa é uma das formas. E outra forma de você descarregar e liberar energia também é você colocar os pés nas pedras. É você colocar ali os pés nas pedras, né? E imaginando, trazendo muita visualização, que no xamanismo, uma das técnicas, depois eu vou trazer o resumo para vocês das técnicas ancestrais xamânicas, dessas limpezas energéticas. Uma dessas técnicas é você trazer a visualização. Então, você vai imaginando que uma luz lá do sol central vai descendo em você, limpando, levando tudo aquilo que está desarmonizado no seu corpo, entregando ali para as pedras, e que vai descendo, descendo, ao encontro de um grande cristal lá no centro da Terra, e você libera. Aí você respira e traz a energia do centro da Terra, pedindo que esse reino, né, das pedras, te reorganize, te harmonize, traga equilíbrio. E só de você estar ali conectado e sentindo nos seus pés, você já vai trazendo uma outra frequência para o seu campo. Ô, Maila, você está falando a respeito dos cristais, sobre essa limpeza. Os outros elementos também podem ser utilizados para essa limpeza? Podem sim. Eu gosto muito das ervas. Então, o que acontece, né? No xamanismo, a gente traz as plantas, a fumaça das plantas, né? Por exemplo, eu vou fazer uma purificação. A fumaça que vem do incenso, que é feito de ervas, a fumaça, uma defumação, né? A sálvia, que você vai defumar ali. Depois eu posso fazer para vocês, trazendo já essa parte da defumação, como eu limpar ambientes, como eu me defumar. Mas as plantas, eu gosto muito de fazer a vassourinha de ervas. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para nós hoje o guiné, o boldo, a lavanda, que é a folhinha da lavanda é alfazema, né? Arruda e sálvia. Então, eu trago sempre uma vassourinha de ervas. Essa vassourinha eu posso fazer em mim, né? Que eu vou honrar as plantas que estão aqui, esse reino vegetal, toda a propriedade energética, eu posso pesquisar qual a propriedade energética dessa planta, né? Que eu vou me conectar. E trabalhar, imaginando que você está assim, com um riacho do seu lado, trabalha o elemento da água também. E você vai fazendo uma varredura no seu campo, na sua aura. Precisa trabalhar as emoções, cardíaco, tem alguma dor no corpo, mental. Você vai trabalhando esse aspecto. Na sua casa, você pode também abrir a porta e de dentro para fora e varrendo, como fosse uma vassourinha energética. Você vai varrendo, você vai limpando seu travesseiro, a sua cama. Você vai limpando. Tudo você pode levar e limpar, como elas têm as propriedades que você pode trazer.
Então, por exemplo, se eu fizer uma vassourinha para limpar meu corpo, meu ambiente, eu estou limpando, né? Limpando. Essa vassourinha, depois eu vou entregar ela na natureza. Aí eu vou fazer outra, que é para trazer. Eu gosto muito, muito, muito do alecrim. Alecrim, ela é uma planta que ela trabalha muito a nossa aura, ela tem as cores dos 7 chakras. Então, por exemplo, depois eu posso trazer um galho de alecrim, né? E trazer. O que eu quero trazer para mim? Alegria, né? O que eu vou trazer? O que essa planta vai... Só de você ter perto de você, ou dentro da sua casa, uma plantinha de alecrim no seu jardim, essa frequência, ela é uma das mais elevadas plantas. Ah, Maila, mas eu não tenho como ter um alecrim em casa, eu não, né? Eu moro em um apartamento, o alecrim não dá certo ali no vaso, não, não, não. Ok, você pode ter ele seco, aí você vai trabalhar uma defumação. Então, aqui a gente tem alecrim sequinho, né? Que a gente quebra aqui. Depois eu já vou acender para demonstrar para vocês a defumação com alecrim. Ou ainda, que eu gosto muito, é a aromaterapia através dos óleos essenciais, que é um óleo de proteção, o alecrim. Então, eu sempre preparo um blend, né, com alecrim, que eu coloco aqui nos meus pulsos. Eu inalo algumas vezes, aqui no plexo solar, na nuca, no umbigo. Então, isso aqui você pode ter na tua bolsa. Isso aqui é um blendzinho que eu preparo de alecrim, proteção, que você pode ter na sua bolsa, levar contigo, você vai entrar no ambiente, protege, passa no umbigo, né, na tua coroa, e vai trazendo toda essa proteção, essa purificação que o alecrim trabalha. Então, o alecrim, ele purifica o ambiente, ele fortalece a energia pessoal. É uma planta que eu mais uso e trabalho. Para mim, o alecrim, ele é fantástico. E das plantas também, claro que temos dentro desse reino muitas coisas. Mas, trazendo esse aspecto da limpeza e da vassourinha energética, você pode trazer também as folhas sonoras. Folhas sonoras, né? Esse é um instrumento que eu faço e é uma que vai limpando. Vai varrendo. Então, ela trabalha também o elemento do ar, que leva, que limpa e que também traz. Então, sempre que você quer limpar algo, por exemplo, do seu corpo, de cima para baixo, eu limpo. Limpo, né? Leva da casa, de dentro para fora. Dentro para fora. Ah, Maila, de um objeto. Vou pegar essa maravilha. Eu tenho um objeto que eu ganhei que eu quero limpar. Um copo, vamos pegar que é mais. Eu sempre vou limpar para baixo. Tirar a energia, intencionando que toda a energia da rua, daquela pessoa, deixando ele limpo. Aí eu quero trazer, limpar. Então, sempre que eu quero harmonizar, eu trago de baixo para cima. Meu corpo. Puxa a energia da terra e eleva. Puxa de baixo para cima. Trazer para dentro da minha casa. Eu trago o novo. Trago para dentro. Trago para a fonte. Então, imagine que viemos da Terra, para a Terra voltaremos. Lá embaixo tem um grande cristal, coração de Gaia. Acima temos o Sol central, que traz energia. De dentro para fora, de fora para dentro. Tudo vai se harmonizando, limpando, curando, purificando. Não vai faltar prática, hein? Ninguém vai poder dizer que não tem nada para mim. Ninguém. Né, Renato Leandro? Não, eu tô aqui, olha quanta opção. Olha quanta opção. Exatamente. Você comentou, né, que é o alecrim, e aí você faz o quê? Você faz esse processo da fumaça, e você comentou, Maila, a respeito também das ervas, o fato de você pegar uma erva específica, por exemplo, na cozinha e colocar ela sob água quente,
aquela fumaça também faz parte desse processo, não faz? Ele trabalha aromaterapia. Quando você faz a infusão da planta e sai esse aroma, então, assim, esse aroma que você muitas vezes usa um óleo essencial no difusor, a fumaça do chá, que você sente ali o aroma, isso já vai para o teu sistema límbico e entra em você. E essa frequência da planta entra em você. Então, veja que muitas pessoas não conhecem o poder curativo e energético do orégano, do louro, né, da sálvia, que tem sálvia que usa para alimentos também, né? A sálvia branca a gente usa para defumação, o alecrim. Então, imagine que se você está ali cozinhando, você está fazendo um chá, você está cozinhando, né? A própria salsinha verde, você está ali inalando esse aroma. Você está trazendo essa frequência para o teu ambiente, para o teu corpo. Por isso que as plantas, elas são doadoras universais. E no xamanismo, a gente não traz o uso de outras coisas, por exemplo, que nem algumas religiões, tá? Sal grosso, anil, isso tudo faz parte de outras cosmovisões. No xamanismo, a gente traz o quê? A fumaça das ervas, o banho das ervas, eu estou preparando aqui, tá? Tô falando Ótimo. o canto e as músicas, as danças ritualísticas, o uso dos cristais e das pedras. A gente traz também essa coisa dos elementos da natureza, né, que estão disponíveis para nós, a visualização e a intenção, e o uso muito dos instrumentos xamânicos que traz essa vibração do canto, da dança, do som. Então, sound healing, por exemplo, você vai limpar sua casa, depois eu vou entrar no elemento do fogo. Porque senão eu começo, né? Tem que voltar. Então, aqui Ótimo. eu preparei, ó, um pouquinho de alecrim. Isso aqui é um raminho que eu deixei secar, que muitas vezes a gente até não tem plantado, mas a gente adquire em sacolão, essas coisas assim, tem na parte das ervas. Então, tem hortelã, tem alecrim, tem manjericão, é excelente, tá? Aqui eu deixei secar, porque eu gosto muito de fazer assim, para fazer a defumação. A gente também consegue em casas de ervas, ele sequinho já, você compra em quantidade. Eu preparo o saúmo também, isso é só de alecrim. Esse aqui eu amarro ele e também a gente queima. Então, às vezes eu não tenho uma copaleira para queimar, não tenho uma cerâmica para queimar. Eu posso fazer um saúmo, que também vou demonstrar para vocês. Então, aqui, quando a gente tem uma fogueira acesa, né, um fogo, a gente pega a brasa, um pedacinho de brasa da fogueira, põe dentro da cerâmica e coloca as ervas em cima da brasa. Então, ali, essa erva em contato com a brasa, ela vai soltando a fumaça. Mas, no mundo moderno, que exige não ter uma fogueira dentro de casa, a gente É, usa o fogo sagrado, né? Através de um maçarico ou de um isqueiro, né? E você vai trabalhando a fumaça. Sempre honrando o espírito da erva, da planta, né? As 4 direções sagradas. Então, eu começo lá de dentro, abro todas as portas e janelas. Eu gosto muito de usar as penas, usar abanilho xamânico, né? Que é um instrumento que a pena também tem frequência, que é de pena de urubu, que trabalha a limpeza da negatividade e a purificação. Então, você vai levando. Então, veja que eu faço o movimento de levar, limpar. De dentro, mandando para as janelas, mandando para as portas, e já eu vou falando, vou cantando, posso deixar uma música ali, uma frequência xamânica, ou uma música que fala, sei lá, você tem alguma devoção, né? Que limpe, que harmonize, que vai defumando, e eu vou levando para fora. Leva, 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 leva. Aí você passou em todos os cômodos, inclusive banheiro, tá? Tudo, tudo. Os 4 cantos, para cima, para baixo, vai limpando, vai levando para fora. E aí você leva e deixa queimar lá na porta da casa, lá fora. Levou, foi para fora. Aí você pode fazer isso também com o saúmo. O saúmo, mas eu não tenho, mas eu consegui amarrar ali e fiz o meu defumador.
vou acender numa vela ou num maçarico, né? Vou acender. Sempre tem que cuidar, porque pode cair um pouquinho de fogo, que a gente sempre, que a planta ela vai soltando, né? Tanto, né? É. Isso aqui é muito legal, que você pode fazer em você. Então, assim, sempre que você soprar, você protege, coloca a mão, né? Que pode cair a fumaça, pode cair a faísca. Então, você vai limpando, intencionando que você quer limpar. Ah, eu posso fazer isso em outra pessoa? Pode fazer em outra pessoa, desde que ela permita que você faça. Então, a mesma coisa, você vai, nunca sopra o saúmo. Ah, a pessoa está na minha frente, eu não vou soprar. Não vou soprar nela, porque a fumaça pode ir nela e pode cair brasa. Então, eu sopro fora, eu ativo a fumaça fora. A pessoa está aqui, estou em você, Renato Leandro. Aí você passa a fumaça. Peça para abrir os braços. Você vai passando, passando, levando para baixo. Aí depois você faz nas costas, na frente, atrás, para baixo. Aí você muda a intenção que você quer trazer agora a propriedade de elevação e purificação dessa planta, do alecrim. Alegria e tal. Aí você vai trazendo de baixo para cima o que você quer de bom para essa pessoa. O que ela receba. Então, você limpa e você harmoniza. Então, essa também é uma forma de você fazer uma limpeza e harmonização energética. No xamanismo, a gente trabalha muito. Fiquei cheia de alecrim aqui. No xamanismo, a gente trabalha muito a sálvia branca. Então, para os xamãs, a sálvia branca, ela é a planta que conecta ao mundo espiritual, né? Então, assim, a sálvia branca, ela não dá no Brasil, ela é uma planta que só dá fora, né? E também a gente acende ela da mesma forma. Eu gosto muito de deixar ela junto com uma concha de abalone. Isso é uma prática original xamânica, tá? Todas as outras ervas os xamãs usam, mas em específico a sálvia branca, ela traz uma das poucas plantas que por si só elas fazem a conexão ao mundo espiritual, trazendo a purificação. Então, assim, só de acender ela, meu corpo fica arrepiado. É muito forte. E reza a lenda que quando a pessoa precisa fazer a busca ao reino espiritual e ela entra num ritual e ela usa um galinho de sálvia branca atrás da orelha, os espíritos o reconhecem trazendo a mensagem. A fumaça, ela é mensageira. Então, sempre que você acender uma sálvia, uma erva, que você trabalhar a limpeza, a purificação pela fumaça, ela é mensageira. Então, a fumaça, ela que leva as preces ao grande espírito. Então, sempre traga assim, ó, não faça assim pedidos, mas agradece pelo que você quer. Então, uma forma de você elevar sua vibração e conectar a esse mundo espiritual, já atraindo a frequência, por exemplo, visualiza o que você quer, visualiza a cura física, visualiza, traga mais riqueza de detalhe em pensamento e em vibração, e você agradece. Eu preciso de um trabalho, de um emprego, busca uma relação assim. Imagine como você quer que seja essa pessoa, como que você imagina, né? Isso. E você vai agradecendo. Então, a fumaça, ela leva as preces ao grande espírito. E é isso que faz com que a sálvia, em especial,
ela purifica todo o ambiente, teu corpo espiritual, mental. E aí, você pode também, quando está num ambiente fechado, sem vento, sem entrada de ar, e uma prática xamânica de cura é que se você acender uma sálvia e colocar ela no centro, a fumaça, ela vai direcionada para uma pessoa. Essa pessoa ali, ela está acompanhada de seres energéticos, enfim, que precisa ser feito um trabalho espiritual, uma purificação. Então, os xamãs, eles sabiam muito também sobre isso através do poder dessa planta. Então, ela é uma planta de poder, sálvia, né? Só fazendo esse link, assim. Existem muitas outras coisas aqui, né, Rosa? Tem o incenso também, que eu não falei. Por exemplo, mas eu não tenho saúmo, eu não tenho coisa para queimar, mas eu tenho um incenso. Então, você tem um incenso. Incenso, existem vários tipos de incenso. Tem esse daqui, que é mais feito de ervas, tem uma queima longa. Esse aqui é feito de orquídeas, com flores, então tem de várias coisas. Tem esses mais simples, que a gente encontra normalmente, né? Sempre indico você não usar de carvão, tá? O carvão, ele é tóxico, então procura sempre, assim, de uma sala, de coisas que não sejam, que não contenha carvão. Então, essas são de plantas. Sempre no... mas eu quero ter um altar, os 4 elementos da minha casa. Ok. Então, você pode ter, representando o elemento do ar, um incenso, né? Então, sempre que você acender um incenso também, você pode fazer o mesmo procedimento. Limpa, depois harmoniza, né? E coloca ali qual a intenção que você quer. Se você quer trabalhar seu campo mental, qual trabalha o campo mental. Se você quer trazer uma harmonização para o seu espaço sagrado, para o seu lar, para o seu trabalho. E aí você coloca ele num lugar seguro, que pode ser um incensário, pode ser num vasinho de planta, até mesmo uma batata. Vou ter ali uma batata, vou ter num pratinho. Então eu vou deixar seguro, porque ele tem fogo. Se você deixar em algum lugar, pode pegar fogo. Então, sempre se cuidar. Então, no teu altar, o elemento do ar, você pode representar com incenso, uma pena também, só pegar uma peninha, colocar ali, uma pena, representa o elemento do ar, uma flauta, um apito, tudo que é de sopro, trabalha o elemento do ar. Meu Deus, eu me empolgo, né? Eu vou falando. Não, eu já estou aqui criando o meu roteiro. Estou aqui criando o meu roteiro. De tudo que eu E vou eu falo, fazer. o Paulo Santo. Esse pau santo, ele também é para limpeza, Maila? Sim, Paulo Santo, olha que interessante, ele é uma árvore, né? Ele vem de uma árvore, que ele é conhecido também como a madeira sagrada. Ele é um incenso aromático de madeira natural, né? Que ele é usado por séculos pelos incas como um remédio espiritual para purificação e limpeza e para proteção contra maus espíritos. Ó, aqui a origem do Palo Santo é muito antiga. Então, pelos incas, né? Ele é que ele vem geralmente do Peru, lá daqueles povos lá, que não é todo lugar que tem essa madeira do Palo Santo. E ela é uma madeira assim, ó, por exemplo, ela não pode, é uma árvore que ela não pode ser derrubada. Só quando ela morre, que ela seca, que é extraído o Palo Santo. Se tirar antes, ela não tem o aroma e não tem a propriedade espiritual. Então veja quão sagrado é o Palo Santo. E aí ele tem ótimas qualidades, né? Aqui diz, ó, no guia diz assim, que deve estar morta ao menos 10 anos por causas naturais, tornando-o ecologicamente correto. Está comprovado que se cortar a madeira do bosque, ela quase não tem aroma. Então é isso que eu trouxe para vocês. O Palo Santo, ele é de muito fácil aplicação. Eu gosto muito de usar. Claro que assim, né, gente, tem as resinas, é um universo de coisas, assim. É um universo de saberes ancestrais ali que vem com as resinas, né, os incensos. Mas aqui, por exemplo, o Palo Santo, eu acendo sempre na chama da vela ou com isqueiro. Pode ter um isqueiro. E o aroma dele é maravilhoso.
Ele também é encontrado em formato de incenso, esses incensos naturais, que são feitos de palo santo, né? Então, eu fiz uma limpeza energética com as ervas, ou com a vassourinha da erva, e eu quero trazer essa purificação para minha casa. Então, assim, no palo santo, e vou indo em todos os ambientes. Sempre trazendo, assim, uma espiral, elevando, né? O que eu quero trazer? Então, ele tanto trabalha essa parte, assim, da limpeza, quanto da proteção. Palo santo e uma selenita, você deve ter sempre no seu kit. Encarte, sempre. Palo santo e selenita. Eu uso aqui esse branco, uma pulseirinha de selenita, ó. Sim. Kit essencial, palo santo e selenita. Para você ter. Sim. Assim, se a pessoa tiver que escolher, porque não tem. É isso. É isso. Ó. Nossa, queria que vocês pudessem sentir o aroma maravilhoso. Só que assim, falando em xamanismo, só para completar essa parte da fumaça, da defumação, né? Falando em xamanismo, tá? Xamanismo raiz. O que tem de mais potente? Ah, mas o que tem de mais potente ali no universo xamânico para mim fazer uma limpeza espiritual assim daquelas do tipo, nossa, tô precisando assim de muita força. Força porque eu tô com uma baixa energia, sinto que tá muito denso, e tal. É o tabaco sagrado. Então assim, não tem força maior dentro do universo xamânico que o tabaco sagrado. O tabaco, sem dúvida, é das práticas xamânicas para purificação, né? Limpeza, proteção, elevação, agradecendo sempre os espíritos, né? Do tabaco, da natureza. Ele trabalha exorcismo, bênçãos, passes. O tabaco é uma planta de grande ajuda. Então, é utilizada para defumação, pode ser feito no cachimbo sagrado. Então, eu como xamânica, né? Trabalho isso, faço iniciação também de cachimbo sagrado. Eu tenho o meu cachimbo, que eu faço rezo pessoal, que faço purificação, trabalho curas com ele. Não é uma coisa que a gente usa com frequência, só em rezo mesmo, ritualístico. Então, a fumaça, para quem faz uso do cachimbo sagrado, tu pode colocar no cachimbo e, né, fazer a defumação em você. Ou também você pode ter um pouquinho do tabaco na sua casa, colocar ali. Mas a fumaça dele, né? Ele tem um aroma bem forte, tabaco orgânico. Então, esse aqui é um tabaco funiô, que meu amigo Mitiá, lá de Águas Belas, ele manda para mim. Eu adquiro com ele sempre nos reencontros. Então, o cachimbo sagrado, aqui é uma pecinha de porcelana, feito por uma querida amiga também. Se você acender o tabaco como defumação, tá? Você pode usar tabaco para banho também, fazer um chá, ele tomar como banho, sempre do pescoço para baixo. Depois nós vamos entrar na parte da água com os banhos das ervas. E você pode também trazendo essa limpeza e purificação. Então acredita-se, né, que o tabaco ele abre a porta entre a terra e o universo do espírito. É usado em muitas maneiras pelos povos nativos. Se ele oferece o tabaco ritualisticamente, aceite, pois esse ato é sagrado. Então, se alguém chegar para você e te oferecer um tabaco, é uma forma muito honrosa. Essa pessoa está te honrando, tá reconhecendo em você uma força ancestral, né? E para você trabalhar uma limpeza e uma cura na sua vida. E para a limpeza, o tabaco não precisa ser fumado, ele pode ser colocado em conchas, turíbulos, etc. Então, assim, aqui é uma pecinha de cerâmica, pode ser feito numa concha, num coco. Então, a gente trabalha também no xamanismo, assim, coco, né? Aqui eu trouxe casca de cebola com alho. Não é uma prática xamânica, mas é uma prática muito forte de limpeza também. Então, para você que quer fechar o ciclo de 2025 também, você pode queimar casca de alho, casca de cebola, que vai trazer assim uma limpeza para o seu ambiente muito potente.
pesquisa um pouquinho sobre a força da casca do alho e da casca da cebola. Então, é uma dica assim, que você tem em casa, você tem na sua cozinha. Vai descascando a cebola e o alho, reserva num potinho. Quando você vê se tem uma quantidade aí, você pode fazer. Esse aqui eu vou usar na minha casa. Já vou fazer, eu sempre faço no final do ano, essa limpeza. Tem uma prática que eu também uso, da casca de alho, na casca de cebola. Assim, ó, a gente pode ficar aqui um dia inteiro só falando de defumação e de ervas. Então, eu digo, cada coisa é muita informação. E sempre o xamanismo, ele está acessível, né? Sim, sim. Não, eu gosto dessa variedade porque eu penso que assim, é como a religião. São muitas aí e uma delas vai se fazer sentido para alguém, né, Maila? As limpezas é a mesma coisa, a pessoa vai ter algo ali que ela se identifica mais. Agora eu fiquei curiosa com esse tabaco, é tabaco o nome? Tabaco. Eu encontro em casas assim, e onde que eu compro isso? Tem lugares específicos? Assim, a origem do tabaco orgânico, tabaco rezado, lógico, se consegue com os índios, né? Os povos Tá. originários que plantam. Por exemplo, os funiôs, eles mesmos plantam o tabaco deles, colhem, fazem toda a ritualística. Em tabacarias, você vai encontrar talvez o fumo, outras especificações. Ah, O tabaco orgânico, ele não tem, ele contém a nicotina, mas ele não contém as coisas tóxicas que tem o cigarro, né, industrializado. Mas você pede por tabaco orgânico. Então, orgânico. sempre a procedência. Então, muitas vezes ele vem assim em formato de corda, e daí você tem que macerar e tal. E muitas vezes você consegue, mas quem tiver interesse também dá para compartilhar o contato do Funiô, do Mitiá, que ele manda, Ah, assim, eles enviam, tá. ele envia. Aham. Também é uma forma de renda deles, né? Trabalho que eles fazem. Sim. Assim. Mas a origem é bem importante, sabe, Michele? Porque tudo é energia. Então a gente vem nesse princípio que se é feito de uma forma sagrada, ali existe o trabalho de uma família, né? Então a gente sempre traz essa. A gente honra a origem do que chega pra gente. Assim. A intenção que você sempre diz, né? A intenção Isso. por trás também, né? Mas ela pode seguir, hein? Pode continuar, vai. Sei que é uma riqueza aí. Então, né? Para a gente entender que não adianta eu fazer uma limpeza com a fumaça, uma limpeza energética, se a minha casa está suja. Então, assim, primeiro indica-se pelo menos você varrer a sua casa, tirar os lixos, né? Deixar o ambiente arrumado, organizado. Então, assim, às vezes você trabalha, tal, não teve tempo de fazer aquela faxina do final do ano, né? Porque muitas vezes, agora nessa época, nem todas as pessoas estão de férias, algumas pessoas estão na demanda de temporadas, enfim. Mas assim, passa um aspirador, passa uma vassoura, passa um pano, deixa o ambiente organizado, tira a bagunça, a louça limpa, a cama arrumada. Já começa por aí. Você já vê que sua casa estando arrumada, tira o que está quebrado, sabe? Vai, não deixe louça quebrada, não deixe essas coisas assim na sua casa. Tira fora, muda, limpa. E aí você faz. Então, assim, varra a casa ou local que vai ser defumado. Se você quiser, eu aconselho você a acender uma vela, trazer a luz, pedindo para o seu anjo da guarda, aquilo que você acredita como força, para ancorar em você, né? Essa luz, trazer essa. Imagine essa casa em volta de uma luz dourada. Eu sempre trago muita frequência das cores, da visualização, né? Da luz. Acenda talvez ali um incenso. Então, a vela vai trabalhar o elemento do fogo, o incenso é o elemento do ar. Deixa uma pedra ali, um cristal. Se você não tem, pega uma pedrinha do jardim, onde você encontrar. Um copinho assim com água. Depois você vai descartar esse copo, também intencionando que essa água trabalhe a limpeza. Então, para você montar um altar com os 4 elementos, né? Um incenso ou uma pena que representa o ar, um cristal ou alguma coisa de cerâmica. Então, às vezes, assim, você não tem um cristal, tá? Um vasinho com a terra trabalha o elemento dos cristais. Então, muitas vezes você pode ter ali um vasinho de flor também.
E o fogo, né? Ah, mas não tem uma vela tal. Você pode trabalhar o fogo ou algum elemento de metal, que também traz a energia do fogo. E água. Então, a terra, o fogo, a água e o ar. A água também você pode representar com um spray. Depois a gente vai falar sobre a limpeza com a água. Então, você vai trazer essa ancoragem para o seu espaço, para o seu ambiente, dos 4 elementos. Aí você limpou, você ancorou, pediu a proteção do seu anjo da guarda. Aí você faz a defumação, né? Você faz a limpeza com as ervas, você faz a limpeza com o spray, você faz a limpeza da forma como você se conectou e que tem fácil para você. Mas é bem importante assim, né? Que cada planta trabalha assim, tem plantas que trabalham a abertura de caminho, tem plantas que trabalham harmonização, tem plantas que vão trabalhar a proteção. Então, sempre procure pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Se você também tiver qualquer dúvida e quiser me perguntar, só me chamar que eu vou ter o maior prazer em te auxiliar. Também lembrando que é muita informação, né? A gente está trazendo um campo de vários elementos aqui. Eu acendi o tabaco, que eu já estou sentindo a energia muito forte aqui da ancestralidade. E eu trago uma fala assim para você. Que não adianta você trabalhar um ritual e continuar na mesma vibração de pensamentos, como a gente falou lá no início. Então, a sua porta de entrada de energia boa, de abertura de caminho, de elevação, de co-criar uma nova realidade para a sua vida, para suas relações, você precisa conectar com o seu coração. Então, antes de você fazer qualquer coisa, para, momento, o teu silêncio sagrado, respira, honra a tua vida, honra as tuas origens, ancestralidade, pai, mãe, avós, toda a tua linhagem, a vida que chegou através, né, do grande espírito para você, poder estar sendo o que você veio para ser. Observa como tem sido seus comportamentos, seus pensamentos, se você anda numa frequência de pensamento muito negativo, muito denso, assim, avalie isso, talvez isso seja uma energia que não seja sua. Então, procure mesmo fazer uma conexão com o teu eu interno. Pergunta para aquilo que você acredita como força, para que te traga a clareza e a sabedoria do que de tudo isso faz sentido para você. Então, muitas vezes você não precisa ritualizar nada, você não precisa ter nada físico. É você entrar em conexão com a fonte criadora, sentir o ar, sentir o coração. Isso é viver o xamanismo em qualquer lugar. Então, essa é a parte que muitas vezes as pessoas não mostram para você. Que o essencial está no simples. Que tudo está dentro da verdade. E que a magia desperta no seu coração quando você se coloca disponível e aberto. Arro. É assim. É assim. Então, a gente pode falar um pouquinho, não sei como é que está o nosso tempo, né? Vocês vão me falando, gente. Que Sim, aqui, Dani. Não, Deixa passar. pode seguir. Vamos trazer um pouquinho da limpeza, então, com a água, que está Sim. acessível, que está disponível, todo mundo tem em casa, Sim, sim. né? Então, a água, essa fonte sagrada, né, da vida, e que é muito essencial para o nosso corpo, trabalha as nossas emoções. Então, o elemento da água, ele trabalha profundamente as nossas emoções. Então, no nosso corpo, no nosso ser, o que está representando as águas, né? Nosso sangue, os nossos fluidos, a saliva, as lágrimas, né? A transpiração. Então, tudo isso trabalha a água nossa. A água trabalha o quê? As nossas relações. As águas, elas nos convidam
a trabalhar também o aspecto do passado. Então, assim como não se deve, né, no xamanismo tem um ditado que diz que como não se deve bloquear as águas de um rio, não devemos, assim, bloquear as nossas emoções, deixar fluir. Então, a água, ela ensina a gente, nessa sabedoria, de como seguir o percurso, desviando os obstáculos, criando o seu próprio caminho, né? Imagine um riacho que a água vai contornando ali. Assim é a nossa vida com os nossos desafios, né? Então, quando a gente deixa as nossas águas fluírem, é como se a gente abrisse assim, espaço para prosperidade, para abundância, para as relações, para tudo aquilo que está bloqueando o fluxo, né? Então, é muito importante isso. Você pode trabalhar na sua casa uma limpeza com a água, que seja passar um pano mesmo, de dentro para fora. Nessa água você pode colocar, você pode ferver algumas ervas e colocar nessa água, vou fazer um chá mesmo, e passar um pano, limpar mesmo, de limpeza. Mas, energeticamente falando, né, a gente pode colocar um copo com água no centro da nossa casa, com uma vela, intencionar que toda essa sujeira energética, essa coisa que traz ansiedade, que trabalha assim essa angústia, né, que seja enviado para essa água, você faz a tua oração e pode deixar essa água ali por 24 horas e depois entregar na natureza. Algumas pessoas trabalham também a água com sal grosso. Então, isso não é dentro do xamanismo original, né? Que a gente fala originário, mas você pode deixar ali um copo, pegar um copo, 3 dedos abaixo do copo a água, você coloca um pouquinho de sal grosso, 1 ou 2 colheres, né? Completa com água, 3 dedos abaixo da borda, e coloca atrás da porta da casa, pode ser no chão, pode ser mais acima, intencionando que todas as energias densas fiquem ali. E aquele sal com aquela água traga, assim, essa purificação do ambiente. Por que na entrada da casa? Porque é por ali que você entra, que você sai, né? Lembrando sempre de evitar de entrar dentro de casa com o calçado da rua. Então, você traz energia de onde você passa, sujeira. Então, evitar de trazer essa energia para dentro da sua casa. Se você perceber que antes de 7 dias, porque o ideal é deixar 7 dias, trocar, né? Descarta na natureza, não temos de descartar, pode ser no ralo mesmo, né? Ter descarga que vai embora. Mas, se você perceber que a água fez bolha, que o copo está com a borda branca, descarta antes. Outra forma também, a água com um pedaço de carvão. Você pode colocar um copo com água, mesma forma, 3 dedos abaixo ali da borda, pedaço de carvão. Você vai perceber que com o tempo, esse carvão, ele vai mudar de posição, né? Então, muitas vezes ou ele vai estar boiando, ele vai afundar, ou ele vai estar fundo, ele vai boiar. Quando acontecer esse movimento, também descarta e troca a água. Ah, quanto tempo, mãe? O tempo que você sentir que vai melhorando, mas o ideal é de 3 a 7 semanas. Então, assim, você deixar esse ritual, tanto do sal grosso quanto do carvão. Isso foi uma forma como eu aprendi, né, por outras fontes ali. Então, compartilhando um pouquinho com vocês. E também falando em água, eu gosto muito de fazer algumas alquimias. São sprays que eu trago, né, na mensageira da cura, de proteção, que ele é um spray com cravo, cânfora, hortelã-pimenta, e eu trabalho sempre o aspecto da proteção de ambientes, né? Você pode borrifar no seu ambiente, na tua aura, trazendo aspecto de proteção. Pode levar na bolsa, né? Pode passar na mão. Gosto muito também, assim, de passar na mão, ativar, inalar e sentir qual parte do meu corpo, se é a laringe, se é o cardíaco, se é a nuca, se é os ombros, aonde que isso trouxe uma atenção para o meu corpo. Então, tem essa opção de proteção, tem outro que é de limpeza vibracional, que é feito de arruda, alecrim, que você pode preparar arruda com alecrim, alguns cereais, né?
trabalhar o seu campo áurico, e tem o de ambiente. Então, assim, trazendo muito forte a força de anil, gosto de trazer sempre a frequência de Arcanjo Miguel. Então, aqui é uma limpeza de ambiente. Aqui tem sal grosso, anil e hortelã-pimenta. Então, aqui, esse de limpeza de ambiente, assim, como ele tem anil, eu indico não colocar em cortina, almofada, enfim, só no aspecto do ar mesmo. Gosto de preparar também, porque você pode ter sempre em casa para banho, né? Porque o elemento da água a gente trabalha os banhos também. Então, aqui é um preparado de sal grosso com anil, que eu sempre faço. Às vezes eu coloco até cravinho da Índia dentro. Então, é um sal grosso com anil, que você pode usar tanto para banho, quanto para botar na água para limpar sua casa, para borrifar, tá? Esse anil é um anil, não é aquele que você compra de lavar roupa, é um anil específico, que ele vem assim, em pozinho, tá? Todos esses produtos eu tenho na minha loja Xamânica e envio para todo o Brasil. Ah, isso que eu ia falar. Depois passa o link da loja para a gente colocar aqui no vídeo. Que é o Mamadi Xamanismo, que é produtos com propósito. Então, tudo isso a gente consegue também. Mas eu estou demonstrando aqui, gente, não com essa intenção, mas é para vocês conhecerem que tem, porque às vezes não sabem onde tem. Então, tá tudo certo. Sim, sim. Só que assim, ó, quando você faz um banho com sal grosso, você está tirando tudo que é ruim e também energias que trazem harmonização. Sempre que você faz algum banho com sal grosso, é importante você fazer um com ervas depois, tá? Com ervas, com rosas. Eu que sou iniciada no caminho das rosas, eu trago muita força das rosas também, junto nessa orquestra, com o xamanismo integrando, né? Então, você faz esse banho que você vai trabalhar isso. Concluindo ali a parte dos sprays, né? Então, ele traz calma, traz equilíbrio, traz proteção energética, atração de energias positivas. Então, além de limpar as energias negativas, né? Eles trazem efeitos calmantes, tranquilizantes, ajudam a criar um ambiente harmonioso e pacífico. Porque esses aromas, todos vão para o sistema límbico. E o nosso sistema límbico, ele trabalha o que em nós? As nossas emoções. Então, ele vai levar a gente para um estado de paz, trazer uma memória, né? Um aroma que a gente sempre teve no nosso ambiente da infância, ou alguma coisa assim que traz uma recordação, uma atmosfera de paz. Então, você vai criando intimidade com isso. Você vai vendo qual que é o seu preferido. Então, muitas coisas assim, quando a gente diz que a energia é densa, muitas vezes, a gente repele um tipo de aroma. Às vezes é porque é aquilo que a gente está precisando. Também a gente tem que observar isso. Então, tudo é autoconhecimento que você vai estudando sobre energia, né? E os banhos, como que a gente faz? O banho, sempre você vai escolher uma ou duas ervas e você vai fazer infusão daquelas ervas. Tem algumas que você precisa ferver, né? Então, assim, uma dica de banho para esse final de ano, 2025, que é o fechamento de ciclo, que você quer fazer um desprendimento de tudo isso que você não quer levar para o próximo ciclo. Lembrando que o próximo ciclo, ele é ano 1, voltando ali naquela informação, que você vai cocriar a sua realidade por 9 anos. Então, assim, ó, a espada de São Jorge, tá? A espada de São Jorge também é uma planta que você pode trabalhar, cortar, limpar energeticamente sua casa, seu espaço. Você pode colocar ela em formato de uma cruz embaixo da sua cama, trazendo a proteção, deixar ali por 7 dias ou 7 semanas, porque ela vai ficar verdinha, você vai ver que ela não vai secar. Então, você pode intencionar uma proteção para você. Mas falando em banhos, você vai cortar em 7 pedaços. 7 pedaços. Você vai deixar ferver. Uma espada. Uma espadinha dessa. 7 pedaços, você deixa ferver ali um tempinho. E você vai pegar alguns galinhos de arruda. Uns 3 galinhos de arruda verde. Você vai colocar num potinho. Você vai... Um pouquinho de água vai macerar. Vai macerar essa arruda. E vai fazendo o teu rezo, né? Você pode pesquisar mais a fundo qual é o significado de cada planta.
E você vai pegar essa maceração, vai colocar lá naquela água quente, depois sem desligou ali, não, né? Não precisa ferver a arruda, só vai colocar ali, vai deixar uns 5 minutinhos em infusão. Depois você vai coar esse banho, você vai coar. Aí você vai lá, faz o seu banho higiênico, né? Tal. E você pega, completa com a água do chuveiro, essa tua infusão que você fez da espada de São Jorge com a arruda. E você vai jogando aos pouquinhos e desapegando. Trabalho muito desapego de crença, limpeza, sabe, de padrão mental, de escassez. Vai limpando, limpando, assim, agradece essas ervas. E toma teu banho. Seca, deixa o corpo um pouquinho molhado, põe uma roupa clara. Se possível, faça uma meditação, coloca uma frequência de elevação, sem música cantada, som de flauta, um som de água. E vai ali intencionando em que frequência você quer expandir para 2026, tá? Criando, visualizando cada mês, visualizando todas as áreas da sua vida, você vai criando. Depois, o que sobrar, sempre dos banhos das ervas, o que sobrar das ervas, você descarta na natureza, ou no vasinho de planta, né, na terra. Se não tiver como fazer, tudo bem você colocar no lixo orgânico. Mas a indicação é que você reserve num pacotinho, tá? E quando você for fazer uma caminhada, entregue na natureza, sabe? Para que isso possa reverberar. Então, essa é uma dica bem poderosa, assim como o banho de boldo. O boldo, que é o tapetinho de Oxalá, é uma das poucas plantas que você pode jogar da cabeça, tá? Então, assim, a maioria das plantas, sal grosso jamais na cabeça. Você pode jogar do pescoço para baixo. O boldo é uma planta que você pode jogar desde cima. Então, é uma planta que vai trabalhar muito essa harmonização no seu campo. Mas eu indico você fazer a experiência desse banho agora para 2026, que é muito potente. É espada de São Jorge e Arruda. arroz. Olha, eu processar vai demorar, viu? Processar todas essas informações. É muita informação. É muito para você, né, Renato Leandro? É muito, é muito. Olha, eu convido vocês a experienciarem a minha vivência da limpeza energética. É um curso de dia inteiro, mas eu estou pensando em lançar ele online. É isso que eu Tá ia te ótimo. falar, Maila. Né? Online. Muito bom. Ô, Maila, você Online é muito mostrou, bom. né, as diversas formas, né, da limpeza com os elementos. Ficou faltando algum elemento? Fogo. O fogo, isso, vamos lá. Fogo. Ai, meu Deus, fogo. Tá. O fogo. O fogo, uma vela, né? Já é poderosa. Mas assim, o sino. Esse é um sino PIN. Sim. Quebra formas pensamentos. Você pode ir em cada ambiente tocando o sino. Tem aquele sino convencional, tem vários tipos de sino. Hoje eu trouxe esse aqui para mostrar, né? Ele quebra formas de pensamentos. Então, o sino é o elemento do metal, fogo ele Chama transmuta. Sino PIN, Pim. sim. Também tem na minha loja xamânica. É muito bom o som dele, gostei do som dele. Ele é Ele gostosinho, é? é harmônico, assim. Quando você está com o pensamento muito acelerado, quebrando formas de pensamentos. Sempre Tem um respirando, número né? de vezes que é da batida? Tem um número de vezes ou não? Não exatamente, mas eu sempre gosto de 3 a 7. Sempre gosto de 3 a 7. 37. Legal. O fogo, ele trabalha muito o nosso estômago, né? Nosso plexo solar. Então, aqui é onde a gente trabalha a nossa energia da coragem, do avanço, né? Do movimento. Então, o fogo, quando a gente está com baixo fogo, a gente está desanimado, cansado. E quando a gente está com excesso de fogo, a gente está muito explosivo, a gente fala demais, fala. É excesso de fogo. Então, o fogo em equilíbrio, ele vai trazer esse movimento da ação. Então, é isso que a gente trabalha.
Para limpeza energética, o que você trabalha com o fogo? Você pode acender uma vela no centro da sua casa, assim como foi a água, e você pode escrever tudo aquilo assim, ó, faz a tua listinha do que tu não quer mais levar, né? O que tu quer trabalhar em ti, a preguiça, a procrastinação, aquela coisa toda, aquela nhaca toda mental aí, que você, julgamento, crítica, enfim, vai limpando. Vai escrevendo o que você quer queimar, né? Não tenha mais na sua casa, você queima. Trabalha o fogo para transmutar isso, para transformar, para transmutar. Ah, Maila, eu quero fazer transformação para minha vida. Coragem, né? Ação. Aí você vai intencionar que o fogo traga transformação para sua vida. Então, o que você quer transmutar, você queima com a intenção de banir, de acabar. Que a fumaça, que esse fogo transmute, visualizando sempre assim uma luz violeta junto com esse fogo, né? E vai transmutando tudo isso e deixa que a fumaça leva e purifica. Então, o fogo, ele trabalha purificação. Então, o que eu vou fazer no meu ambiente? Eu vou trazer luz, vou trazer fogo. Traz a presença do teu anjo da guarda, dos teus animais de poder, daquilo que você tem como força. Aí, você pode trabalhar também no aspecto da sua casa, sempre cuidando assim, para não deixar a vela acesa sem intenção. Então, toda vez que você acende um fogo, você está abrindo um portal energético. Se você acender uma vela com a intenção de iluminar, eu vou iluminar um jantar, eu vou trazer luz para deixar um ambiente mais aconchegante e tal. Então você acende essa vela, acendendo o fogo sagrado, trazendo a energia do fogo para iluminar. Agora, você acender uma vela e deixar ali acesa, solta, você está abrindo um portal que pode entrar qualquer coisa nesse portal do fogo. Então, sempre muita sabedoria, muito respeito, né, com o elemento do fogo. Então, a gente trabalha isso. Lembrando que quando você faz uma defumação, você está usando ali os 4 elementos, tá? Na defumação. Porque você está usando geralmente uma coisa de barro, terra, as plantas, que representam o reino vegetal da água, o fogo para ativar isso, que se transforma em fumaça com o elemento do ar. Então, você quer fazer uma limpeza dos 4 elementos, é uma defumação. Então, o fogo, ele geralmente vai estar presente sempre. Então, se você observar, você sempre vai estar unindo os 4 elementos, mas o fogo, ele trabalha o nosso corpo espiritual. Então, a terra trabalha o corpo físico, o ar, o campo mental, as plantas com a água, o emocional, e o fogo trabalha o nosso corpo espiritual. Então, ele é a luz que conecta aos portais espirituais. Então, sempre tem muita, assim, sabedoria quando você for intencionar algo com o elemento do fogo. Só para recapitular, então, tá? Que dentro das técnicas ancestrais xamânicas usadas para limpeza energética, né? Então, temos a fumaça com as ervas, o banho com as ervas, o canto e a música. Eu até não demonstrei o maracá, que o maracá trabalha o elemento da água, né? O tambor a terra, então o sino o fogo, a flauta e as penas o ar, as folhas sonoras. Então, para cada elemento também tem os instrumentos. O canto e a música, né? Então, tudo que você fala é como flechas lançadas, é como, né, sementes lançadas. Então, assim, o que você está ouvindo dentro da sua casa, do seu ambiente, o que você está ouvindo, trazendo de conhecimento para dentro de você. Então, o canto, a música, isso é uma forma tanto de limpar como de elevar, tá? A dança, que é o movimento, então a gente libera muitas couraças através da dança. O uso dos cristais e das pedras, né? Essas são as formas de trabalhar no xamanismo. Então, a limpeza com os elementos naturais, a visualização e a intenção, e o uso de instrumentos xamânicos. A visualização e intenção é tanto como vórtices de luz dos nossos chakras, não tem como viver xamanismo sem falar dos vórtices de luz dos chakras, tanto quanto a intenção e visualização
do campo mental, né? Uma coisa que ficou faltando, Renato Leandro, que eu falei no início, era dos animais de poder, né? Isso é Como fazer a verdade, vestimenta é com verdade. os animais de poder. Eu vou trazer para vocês aqui uma técnica que se chama a técnica do casaco do urso, de proteção. Então, a técnica do casaco do urso é como você se vestir com o urso. Então, antes de você sair da sua casa, de você ir para algum lugar, por exemplo, até mesmo que você vai fazer um podcast aqui, se colocar em público. As pessoas estão nos vendo, então não sei se estão me vendo com bons olhos, com julgamento, com críticas, aí já é um problema do outro. Mas quando a gente fecha o nosso campo, a gente cria um escudo de proteção. O casaco do urso, ele vem nos ensinar que nós acreditamos que essa força ancestral, ela traz proteção. Então você se imagine assim, com um urso que pode ter a cor que você imaginar, que seja marrom, preto, eu sempre visualizo o marrom assim, um urso, e você se veste, sente assim o braço do urso, a cabeça dele aqui como um capuz, sim, e você fecha. As bruxas usam a capa, né? A gente aqui no xamanismo a gente usa o casaco do urso. Muito bom. E aí você vai, se coloca numa posição, né, de força e traz ancora essa energia em você e vai para onde você precisa ir. Quando você retornar, você com todo respeito, respira, agradece e visualiza como uma luz voltando para a origem. Sempre que você trazer a força de um elemental, de um animal de poder, que seja de um guardião, que seja, sei lá, dos arcanjos, daquilo que você acredita, traz, faz o teu rezo, terminou o rezo, agradece e devolve a origem com amor, consciência e luz. Agora, Renato Leandro, sempre antes de gravar os episódios, eu vou te perguntar se você vestiu o seu casaco de urso. Muito bom isso, E sair gente. para a rua, né? A hora que a gente sai para a rua aqui, né? Vamos colocar ele também, né? Porque Eu o só não posso esquecer de tirar. Não posso esquecer de tirar. não, Ô, ele não Coloquei Michele, aqui. precisa. eu vou trazer uma dica para você. Olha só. A gente tem tanta coisa que daí vão me chamando aqui. Dentro das penas, dentro das penas, isso aqui eu sempre ensino com mais a profundidade, né, os alunos, mas eu vou trazer aqui uma prática para você que está ouvindo aqui. Isso aqui é uma pena real, mas você pode trazer ela imaginária, tá? Falando dos animais. A pena do pavão, ela traz muita energia da deusa Hera, que a deusa Hera é aquela que está sempre de olho, tudo vê, né? Enfim. Mas é a pena de Shiva, de Krishna, e é o olho que tudo vê. Olha que maravilhoso. Olha a perfeição de Deus nessa. Então, assim, para gente que trabalha muitas vezes tendo que se expor, né? Ou você vai no seu trabalho aí falar com seus funcionários, enfim, com qualquer pessoa, e você precisa trabalhar a proteção, você vai visualizar um pavão na sua frente, dessa forma aqui, com o rabinho para trás de você. E você vai imaginar que esses olhos estão na frente dos seus olhos, tá? Um pavão bem lindo. Você traz o pavão para trazer esse escudo de proteção. Então, qualquer maus olhos, mal visto, mal quisto, mal falado, mal olhado, bate, volta como um espelho. Dica. Então, o pavão,
Além da energia da pena dele transmutar energias densas em elevadas, a gente trabalha o sensorial, né, na pele, o intuitivo, mas muito o arquétipo da proteção. Ela falou, foi para mim mesmo, Renato Leandro. Exato. Porque ela já me lembrou de uma consulta que eu fiz há um tempinho atrás. É disso. É disso. Reforço. É um reforço. Não, é um reforço. Olha o recurso. E não, eu sou tão encantada e apaixonada que essas coisas todas elas vão se apresentando para mim, tanto que sou eu que faço, né? Esse é bonito. Sim, aí faço cantando, faço rezando, faço. É muito louco isso, assim, é uma coisa muito louca. Mas assim, gente, testa, testa e depois deixa aqui no comentário para nós se funcionou. Ótimo. Exato. Boa. Ótimo. É para testar, viu, Renato Leandro? Não, mas é claro, você acha que não? Estou mentalizando aqui. Vamos fazer. Bom, a gente já passou pelos 4 elementos, né? E você comentou na questão do tambor, né? Eu achei interessante porque o barulho PIN, né? Ele trabalha com o fogo e o tambor trabalha com a terra. Então são sonoridades trabalhando com elementos diferentes. Diferentes. E aí eu queria saber a questão do canto também. Então, o tambor, Bom, e o canto, né? o tambor, por exemplo, uma jornada xamânica. A gente trabalha limpezas energéticas, resgate de almas, né? Fragmentos de alma, harmonização, condução. O tambor, sempre que você for fazer uma jornada xamânica, ele tem uma frequência. Esse aqui é um tambor Cherokee. Ele é um tambor que eu abro portais. O tambor, nós temos o toque terra, toque fogo, toque água, toque ar. Ah, é o toque, né? Tem os toques. Então, por exemplo, se eu for trabalhar um toque terra, ele é pausado, mais profundo. Se eu for trabalhar um toque água, se eu for trabalhar o toque ar, que é mais usado em jornadas também, né? Para a gente trabalhar acesso mental. São 4 toques, um mais forte, 3 fracos. É o toque que eu abro os portais dos 4 elementos. E o toque fogo? Yang, né? Energia de ação. Ele é uma energia que vai convidando a gente para vir para cima, né? E numa jornada xamânica, são 150 toques por minuto na mesma frequência, que geralmente leva em torno de 40 minutos a 1h30. Então, você fica ali no mesmo ritmo, no mesmo toque, e de tempos em tempos, é como se o ressoar do toque, ele traz uma frequência baixa. Então, para a gente acessar mundos profundos, né, para a gente fazer jornadas xamânicas, a gente tem que ir para o mundo profundo, para o mundo que a gente já foi. Pedra, já foi planta, já foi animal. Então, a gente vai como se a gente fosse descendo um túnel, indo para os reinos. E a frequência do tambor, ele traz uma energia de hertz baixa. Então, por isso que ele leva a gente para um transe. Então, nem sempre o transe é feito em frequências elevadas. Então, às vezes, transes que a gente precisa ir para dentro, mundo profundo, acessar o que está dentro de mim, é uma viagem xamânica para o mundo espiritual, submundo, né? Mundo interno, mundo profundo. Então, assim, o tambor tem um outro que é o treme-terra, que é um pueblo, que é o que eu faço de jornadas xamânicas, que ele é um tambor
mais profundo, né? Tem os tambores, tem um outro lacota que eu uso que é para canto, que é para dança, para festividades, né? Então, quando eu trago as mulheres, assim, rodas para dançar no ritmo da música, e tem esse preto aqui, que é o meu de limpeza energética. Então, esse aqui, quando eu uso ele é um tambor lacota, feito com muito carinho por um grande amigo meu. Olha a diferença. Assim como nós, cada um tem a sua medicina. Os tambores são vivos, então a gente honra o espírito do animal, o espírito da árvore, né? Esse aqui é o feminino que recebe, esse é o masculino que ativa. Então, todos os instrumentos, eles têm uma forma de ativar, de frequenciar, tem como você ativar energia feminina, energia masculina. Então, tudo isso, assim, cada instrumento a gente pode acessar muitos saberes. Então, o toque do tambor, você tocar o tambor dentro da sua casa, você já vai trabalhar a limpeza energética. Trazer a pessoa para a presença, toque do coração. E por aí vai. E por aí vai. Não, só que essa demonstração já me deu uma, sabe? Já, né? Já Já te me deu uma deu. ideia, né? Não, não te deu, Renato Leandro? Você não sentiu nada? Eu Ah, senti muita eu queria que ela coisa. não parasse. Ó, Eu senti muita coisa. Eu queria que não parasse. Muito bom. energia feminina, energia yang. Cada maraca tem. Esse aqui é lá da Amazônia, esse aqui é do povo Funiô. E por aí vai. Tem maraquinha de daime, tem. Se vocês entrassem na minha sala, vocês iam ver. Iam ver, não, iam sentir. Não, Que Fico isso, sensacional, Maila. isso Que aí. Ô, Marli, sensacional. então, a gente, por exemplo, fizemos aí, né, a passagem por todos os elementos. Uhum. Bom, agora também ouvir, né, o tambor. Realmente ele é fascinante, né, esse som. Então, eu acho que conseguiu o objetivo aí, né, de trazer esses aspectos do xamanismo, a questão da limpeza energética, sempre lembrando, né, que é importante também a gente harmonizar, né, os processos, né, harmonizar individualmente e tal, porque você fazendo isso, você, de certo modo, você vai evitando, ou seja, a limpeza pode vir a ser necessária, mas ela vai ser menor. Se você não harmoniza, você vai estar sempre, né, precisando dessa limpeza, né? Então é Isso mesmo. importante isso, né, É ressaltar o essa. famoso orai e vigiai. O povo às Exatamente. vezes só ora, mas esquece de Exatamente. vigiar. Isso. Então tem que cuidar. Maila, então é isso. Estamos chegando ao final, fechando Aham. bem esse ano de 2025, né? Agradecendo mais uma vez a você ter estado conosco, aceitado o nosso convite e realizar esse processo todo, dando dicas aí preciosas para essa limpeza. Você queria falar mais alguma coisa em relação a esse fechamento de ciclo agora, esse 2025? Então, né, é como eu trouxe para vocês, é, que realmente, assim, que você possa buscar o caminho da beleza, o mapa do bem viver, quer se conhecer, quer viver a sua verdade, quer deixar no mundo a sua mensagem. E eu só queria trazer aqui para fechar, Renato, uma prece norte-americana, que é dos povos navarros, né? Que ele fala muito a prece do belo caminho. Então, que a gente possa, nesse próximo ciclo que vamos adentrar, com essa nova consciência, né? Que acende aí, que está disponível para todos, trazer essa prece do belo caminho, para que a gente possa caminhar com mais leveza, caminhar com caminhos abertos, né? Para que a gente possa realmente assim fazer para o outro muito melhor do que gostaria que fizesse com a gente, né? Então, o caminho do amor, ele é sempre o melhor caminho. Então, você vibrando no amor, as energias densas, baixa frequência, elas não vão afetar o seu campo,
a sua vida, é você desapegar daquilo que você acredita que os outros possam falar ou fazer para você, é você viver a sua essência, a sua verdade, né? Seu coração. Então, eu convido você a alinhar seu corpo, fazer uma respiração, fechar os seus olhos, sentir o seu coração, prece do belo caminho. Hoje sairei a caminhar. Hoje todo mal há de me abandonar. Serei tal como fui antes. Serei uma brisa fresca a percorrer-me o corpo. Terei um corpo leve. Serei feliz para sempre. Nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim. Caminho com a beleza abaixo de mim. Caminho com a beleza acima de mim. Caminho com a beleza ao meu redor. Belas vão de ser as minhas palavras. Belas vão de ser as minhas palavras. Belas vão de ser as minhas palavras. Arro. Fechamos Muito bem. bom. Fechamos muito bem. Fechamos bem. Com você, Michele Vale. Comigo? Bom, os links da Maila ficarão na descrição do vídeo. Maila, minha gratidão pela manhã de hoje, né? Eu senti beleza, poesia, aconchego, leveza, essas batidas do tambor. Se a gente fica aqui, não encerro esse programa de hoje, Renato Leandro. Só digo isso. Porque eu só fui. Então, minha gratidão por proporcionar esse momento tão maravilhoso e tão gratificante. Ter até um trava-língua, né? Foi um trava-língua. E para você que nos acompanha, lembrando, gente, deixa eu aproveitar aqui e desejar uma ótima entrada de ano para todos, né? Use a prática, aquilo que faz sentido para a tua alma. A Maila deu aqui um leque de opções, então eu tenho certeza que tem uma aí que vai fazer mais sentido para você. E se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo, até o ano que vem. Até. Obrigado, Maila. Valeu, pessoal. Até.